YouTube, bem-vindos sejam aqueles que estão aí pela gravação logo após estarmos aqui ao vivo. Obrigado a todos os irmãos por chegarmos até aqui. O tema da nossa mensagem hoje é graça, o conhecimento rejeitado. Vou repetir mais uma vez esse tema: graça, o conhecimento rejeitado. Eu vou começar a minha homilia na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 4, eu vou ler até o versículo de número 7. Chegando-vos para ele, disse Pedro aos seus ouvintes, quando escreveu esta epístola na Macedônia, entre o ano 61 a 63, eu não tenho a data precisa, disse ele, chegando-vos para ele, a pedra que vive, não era mais as pedras que compunham o templo lá em Jerusalém. Eram pedras vivas, rejeitadas sim, pelos homens. Eles reverenciavam aquelas pedras, mas essas pedras vivas, disse Pedro, são rejeitadas pelos homens. Mas para com Deus, as pedras que vivem são eleitas e preciosas. Versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificada a casa de pedra, o templo terrestre. Não, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 6. Por isso, está na Escritura, Pedro já se reportava a lei, as Escrituras não é o Evangelho. Pedro diz, eis que ponho em Sião, o que estava na Escritura, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. É até o 7 ou até o 6? Coloca o 7 para mim ver o que tem aí. Para vós outros, portanto, os que credes, a pedra angular é a preciosidade, mas para os descrentes, leia, a pedra que os construtores rejeitaram, Cristo, a pedra principal, os construtores rejeitaram e edificam a história da igreja sobre Moisés. Pedro disse, não, a pedra angular é Cristo, mas os construtores, os edificadores da igreja rejeitaram, mas esta pedra que eles rejeitaram, para nós, o povo da graça de Deus, veio a ser a principal pedra angular, que é Cristo, o cabeça da igreja. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome, pelos teus grandes feitos. Esta palavra tem sido um marco divisório na nossa vida. Ela tem entrado como espada afiada de 2 gumes na divisão da alma e do espírito. Tem feito mudanças, câmbios profundos espirituais. Ela tem erguido do pó, do monturo. A nossa vida estava arruinada, um desastre espiritual. Te buscávamos entre os templos e eis que tu nos mostrou que nós somos pedras vivas, para oferecer sacrifício espiritual, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Esta manhã, eu preciso mais do que na tua inteira dependência, que tu me uses com autoridade e ousadia, porque eu vou usar o teu evangelho. E todo o povo aqui, pelo YouTube, reunido, digam amém. O apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, sabatinado por Silvano, no fim da sua epístola, na segunda epístola, ele faz uma declaração bombástica aos ouvintes, dizendo que a sabedoria estava em Paulo, 2 de Coríntios, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 até o 18, ele diz, olha, vocês devem ficar com o que Paulo falou. Tem aí, Fabi, 2 de Coríntios 3,14, só para a gente começar aqui, nesta introdução, e você veja, como que um homem
depois de ser confrontado com Paulo lá em Antioquia, não, é segunda de Pedro, Fabi, perdão, é porque o próximo tema ali é Coríntios, me perdoem, é a idade. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 14, olha só, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vês como muda a confissão de um homem que era extremamente religioso, que chamava as pessoas de pecadores, diz que eles agora já estão sem máculas e são irrepreensíveis. Depois ele diz no versículo de número 15, olha aí, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, leia, Pedro. Você nunca viu um apóstolo fazendo referência, principalmente a alguém que o repreendeu. Ele diz, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Pedro diz, olha, vocês têm que ter agora esta esperança, esta longanimidade no Senhor Jesus Cristo, mas é igual Paulo escreveu. Está assim ou não? Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, vai lendo. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, a sabedoria da graça dada a Paulo. Depois ele diz no versículo de número 16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Leia, nas quais, disse Pedro aos seus ouvintes, que nas epístolas de Paulo há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Pedro sabia perfeitamente que havia um conhecimento ignorado por ele, porque a revelação desse mistério foi entregue a Paulo, e que nós fazemos questão de frisar que nós não idolatramos Paulo, até porque o evangelho do Cristo ressuscitado nos dias de Paulo estava sendo desenvolvido. Você vai ler na mensagem que eu vou te mostrar. Paulo colocou o fundamento e vinha outro e deveria edificar. Então Pedro disse que a pedra angular é a pedra principal que se usava nas construções antigas, como a coluna base. Então, a coluna central do evangelho é Cristo, não é Moisés. A nossa vida espiritual foi edificada sobre Moisés. Toda a nossa esperança estava na doutrina farisaica legalista. Pedro disse, vocês rejeitaram a pedra principal. Só que esta pedra principal, rejeitada pelos edificadores, você leu comigo, se tornou a pedra angular, a pedra principal preciosa para os que creem. E nós cremos que Cristo é a base sólida da nossa vida espiritual e não Moisés. Então Paulo diz algo em 1 de Coríntios, agora sim, Fabi, capítulo 3, versículo de número 10, quero mandar um abraço para o Miguel. Segundo a graça, vamos ler agora. Segundo a graça de Deus veja, não foi dado a Pedro. Pedro estava debaixo do evangelho da circuncisão. Já mostramos isso, Gálatas capítulo 2, versículo de número 9. Pedro foi enviado à circuncisão. Pedro, Tiago e João. Então Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Quando a graça de Deus diz respeito à revelação da doutrina. Lancei o fundamento como um prudente construtor. Preste atenção nas letras. E outro edifica. O que é que se entende? Que Paulo não foi o edificador. Paulo foi o construtor. Paulo colocou o fundamento. Então, Paulo colocou a pedra angular, Paulo colocou o fundamento e disse, agora veja como cada um edifica. Significa que o edificador que viria para colocar a doutrina em cima do fundamento, não poderia rejeitar o fundamento. Ora, eu vou construir uma casa e fazer uma sapata. E o dono da obra diz, são 3 metros por 2 de largura.
Eu faço este fundamento, as vigas baldrames, construo isso. Pode vir alguém e colocar os tijolos 2 metros fora do fundamento? Existe isso? Não. Quando colocar a laje lá em cima, desaba tudo. Então Paulo disse, eu vou colocar o fundamento. Quem vier a edificar, tem que edificar em cima do fundamento. Agora, você tem que ver como edifica. Você coloca o prumo, você veja direitinho a linha, para que também não fique aquela coisa estranha. Agora vai lendo o versículo de número 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Veja, o fundamento não era Paulo. O fundamento não era Pedro, Tiago e João. O fundamento colocado por Paulo, a pedra angular, a coluna central desta grande obra do Evangelho, é Cristo. Pedro disse, os edificadores rejeitaram esta pedra e edificaram a igreja em cima de Moisés. Mas o fundamento ali é Cristo. Não posso reunir um grupo de pessoas e dizer a vocês, olha, porque o livro de Malaquias, vocês têm que seguir isso. Eu estou edificando sobre um outro fundamento. Toda a base doutrinária das chamadas igrejas estão em Moisés. E quando vão mostrar as suas doutrinas, eles abrem onde? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é o período da lei, embora foi escrito alguns livros em 64, mas todo o contexto se reporta ao tempo da lei. Tanto é que quando um milagre acontecia, Jesus dizia, a tua fé te salvou. Era o período da lei, o homem vivia pela sua fé. No dom da graça, na graça de Deus, era o dom da fé de Cristo, que não vem de vós, é dom de Deus. No tempo de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando a pessoa era salva por isto, quando ela era curada por isto, era obrigatoriamente ela ir ao templo e apresentar a oferta que Moisés determinava. Sim ou não? Sim. Quando uma pessoa era curada, Jesus diga, não diga a ninguém. Querendo dizer com isso, vocês ainda estão no período da lei. Vocês vão até o templo e entregam a oferta determinada por Moisés. Você vê algum pastor fazer isso quando alguém é curado? Não, mas para justificar as suas doutrinas, eles abrem Mateus. Quando eles querem que você dê o dízimo, não, tem que dar o dízimo assim. Está escrito aqui, Mateus 23, 23. Está escrito no período da lei. E Jesus não está falando com a igreja. Jesus está dizendo aos fariseus. Jesus disse, fariseus hipócritas, vocês deviam dar o dízimo sem omitir as coisas mais importantes da lei. Era uma instrução aos fariseus, que eram ferrenhos seguidores da lei de Moisés. Agindo assim, os atuais pastores estão rejeitando a pedra angular, o fundamento, a base doutrinária, e se apoiando em Moisés. Como edificadores, estão rejeitando o conhecimento da graça de Deus, engessando a tua mente, ignorando que em Cristo os teus olhos já deveriam estar iluminados. Então Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Qual é o fundamento da igreja X? O fundamento da nossa igreja? É o batismo. Anualmente nós batizamos, mas este não é o fundamento do Cristo. O fundamento do Cristo não tem nada a ver com purificação com água. Purificações com águas era a lei de Moisés. Nós já fomos regenerados, já fomos selados, tudo que tinha que acontecer com a igreja já aconteceu no nosso espírito. A nossa maior vigilância é com esta carne. É aqui que entra a nossa parte. Reduzir esse corpo à escravidão, para que pregando aos outros, nós mesmos não venhamos ser desqualificados. E ele diz então no versículo de número 12, contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento, olha, é ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno e palho, versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, se eu edifico sobre Cristo, eu estou edificando sobre ouro, pratas e pedras preciosas. Se eu edifico sobre a lei, é madeira, feno e palho. E palha. Quando vem o fogo, a pessoa não aguenta. Anos a fios dentro da igreja, num desespero, numa prova danada. As pessoas estão dentro da igreja 30 anos passando na prova. Quantos anos você tem da igreja? 20 anos. Perdeu a salvação quantas vezes? 3 vezes só. Só! 3 vezes só. Por quê? A vida não foi edificada sobre a pedra angular. Ao invés de construir as vigas, as colunas em cima do fundamento, construiu fora. Quando colocou a laje, quando veio a pressão, começou a afundar. Haja visto hoje quase 20 milhões ou 30 milhões de pessoas que hoje não querem nem ouvir falar de Deus, porque dizem, para o crente tudo é difícil, eu não aguento. Você tem que fazer campanha, tem que jejuar, tem que buscar Deus no monte, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não toca aquilo outro. A vida vira um fardo, um desespero muito grande, e as pessoas desconhecem que a pedra angular, ela é eleita, ela é preciosa. Então, os edificadores rejeitaram o fundamento e edificaram a chamada igreja com madeira, feno e palha. Quando vem o fogo, a pessoa não aguenta. Meu amado, é claro que eu não vou citar o nome. Você sabe o que é triste, o que eu ouvi esta semana? Um homem casado com uma mulher, ele dorme na casa da filha. E como ele é o presbítero da igreja, eles vão junto para a igreja de mão dada. Ela entra na casa e ele vai dormir na casa da filha, porque ela não quer contato físico com ele. E na igreja, é balabachúria, é ripa lá para trás. Você sabe o que é isso? Isso é madeira fina e palha numa vida infernal. É a igreja quebrada, é a igreja falida, porque a minha igreja é a minha casa. A minha casa, a minha família é a minha igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Mas a minha família se reúne comigo de manhã, de tarde, de noite. Eu que organizo. Eu sou o cabeça da minha mulher. Os meus filhos compõem aquele grupo saudável. Então, se a minha igreja, se a minha casa não vai bem, toda a minha vida espiritual é um fracasso. Ouça o que eu vou lhe dizer com uma palavra de um filósofo muito conhecido. Meu amado, nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Nenhum. Quando você vive a verdade do evangelho, a vida se ajusta. Você vive o centro da vontade do Pai. Mas as pessoas rejeitaram o conhecimento e nos deram obras mortas para praticar. E você acaba se cobrando, porque você não consegue fazer. Você perde uma campanha, tem que fazer de novo. Você faz um jejum, comeu um biscoito escondido de noite e quebrou. Olha lá. Fala, Senhor. Então, os edificadores, aqueles que foram levantados por eles mesmos, rejeitaram o conhecimento do Cristo ressuscitado, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Por favor, Fabi, olha aí. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. 2. Para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, versículo 3, em quem estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ora, se eu rejeito este conhecimento, eu trago o que para vocês? Obras, coisas para vocês praticarem. Ora,
Mas eu tenho que mostrar a vocês o fundamento, que é Cristo, aonde todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você imagina um homem simples, carpinteiro, chegar no templo, era menino ainda, e ensinar os doutores no templo? Porque lá estava o tesouro da sabedoria. Mas as pessoas rejeitavam aquele ensino, porque ele não tinha um anel, ele não era um sumo sacerdote, ele não andava na sinagoga, ele não era o escriba, ele não detinha o conhecimento de interpretar a lei, mas lá dentro estava a sabedoria de Deus. Hoje, quando você aborda um religioso, eles não querem te dar muita atenção, porque você não fez teologia. Segundo que você saiu da onde você estava, você hoje é um desviado. É isso mesmo, tá? Não adianta, você pode ser a pessoa mais honesta, mais correta. Saiu da chamada igreja, você é um desviado, tá? Você vai para o inferno, Jesus vai voltar e você vai ficar. Você é um carnal, você é um mundano, o diabo está usando a tua boca, e olha aquela mulher como é que ela estava agora, era tão santa, a pombagira tomou conta dela, que ela está com o esmalte da Mary Queijo. Então, não se pode rejeitar o conhecimento, e a chamada igreja, ao invés de mostrar esse tesouro, rejeitar o conhecimento e colocar as obras cerimoniais. Tanto é que quando você fala, isso aqui parece que é lido pela primeira vez. Quando você mostra as passagens que você já leu e que eu vou te mostrar, é desconhecida dos pastores. Eu disse para um deles: você já leu isso aqui? Ele: qual é a tradução da tua Bíblia? Não importa. Não importa. Mas é porque a minha é a King James. Pode ser a King James, pode ser a James King, pode ser o Príncipe Philip. Pode ser o que você quiser. Não está aí? Se está aqui, mas eu nunca li. Nunca leu, porque ao invés de você trazer os tesouros da sabedoria, você trouxe obras da lei. A igreja se acostumou a domingo trazer o copo d'água depois da oração, água com elemento, o envelope do dízimo, senta, levanta, agora toca no teu irmão, diz: você é mais do que vencedor. O cara, pum! Mais do que vencedor. É isso que a igreja tem, ao invés de trazer o conhecimento. Paulo explicou algo interessante em Romanos capítulo 9, versículo de número 30. Olha aí, que diremos, pois? Olha. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre de sacrifícios. Não, porque é o fundamento, é a base aqui, me deu estrutura para descansar nele. E quando vem a turbulência, quando vem o desespero, quando vem os ataques, pode botar o peso que for, porque a minha vida foi construído lá numa sapata a 3x2. Pode botar o peso que for, que não cabe em mim, cabe no fundamento, cabe na sapata, e ele aguenta. Eu não, por isso o fundamento é resistente. Se tira o fundamento, coloca em Moisés, quando tropeço em um, tropeço em todos, e quando vem o peso, eu desabo. Então, os gentios que não buscavam a justificação, disse Paulo, vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, não de obras. E ele diz então no versículo de número 31, Israel, os que estavam apoiados em Moisés, em que o fundamento não era Cristo, disse que buscava a lei da justiça, e não chegou a atingir essa lei. Versículo de número 32, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, e tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. A igreja tropeçou. Quando chegou o conhecimento, elas rejeitaram o conhecimento, botaram as obras. Busca ser justo, não encontra, tropeça. E nós, que acreditamos na pedra, no fundamento, descansamos em Cristo. Porque o peso não está em mim, está nele, a estrutura da igreja dele.
a Ele. Então, quando eu te apresento esse fundamento, você descansa nele. Quando eu tiro esse fundamento, é você. Porque eu pequei, porque eu quebrei a corrente, porque eu não dei o dízimo, porque o pastor vai me tirar, porque eu agora não toco mais, porque a responsabilidade da vida espiritual não está sobre o fundamento, está sobre aquilo que você pode fazer. Paulo disse, por quê que eles não alcançaram? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. E o que aconteceu com eles? Tropeçaram na pedra de tropeço. E aí Paulo repete aquilo que foi dito por Pedro, versículo 32, olha lá, como está escrito. Lembra que Pedro disse? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E quem crê nesta rocha de escândalo, que foi Cristo, escândalo para os judeus, diz que nele não será confundido. Não tem confusão. Estamos perfeitos naquele que é o cabeça da igreja, o Cristo ressuscitado. Você crê assim? Diga glória a Deus. Então a igreja, chamada igreja, violaram a aliança, escureceram os desígnios de Deus. Em Cristo, Deus trouxe os seus desígnios, mostrou a sua vontade, abriu o seu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo completa a frase dizendo, mas ele não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus prescruta todas as coisas, até mesmo a sua própria profundeza. Ele pegou tudo isso, iluminou os olhos do nosso entendimento, para saberdes a nossa herança em Cristo. A igreja escurece este conhecimento. A igreja rejeita esse conhecimento. A igreja não mostra os desígnios de Deus. Rejeita a pedra principal e obscurece aquilo que Deus tem para cada um de nós. Olha o que ele disse em Jó capítulo 38, versículo 1 e 2. Olha que frase interessante. Já lemos isto algumas vezes. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Isso aqui é como está a igreja, escurecendo os desígnios de Deus com palavras totalmente sem conhecimento. Do mais hábil pregador, do mais letrado doutor em teologia, quando você traz ele para dentro das epístolas de Paulo, eles mostram as garras, começa o ataque pessoal. Não, porque você não estudou teologia, porque isso é do diabo, porque obscurece o conhecimento de Deus com palavras sem conhecimento. Paulo deixou claro em Efésios capítulo 1, versículo 1, veja o conhecimento revelado por Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 11, Fabi. Nele, Paulo aponta para Cristo, digo, no qual fomos também feitos desgraçados. Não para vocês, que estão fundamentados na pedra principal, mas para a igreja é o que vocês eram. Vocês eram o pó da terra, vocês eram miseráveis, vocês eram pecadores. Alguns aqui eram até o verme de Jacó. Quem já foi verme de Jacó aqui, diga oi. Quanto verme! Olha os desígnios. Olha os desígnios de Deus que são rejeitados pela igreja, obscurecidos com palavras sem conhecimento. Leia. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A igreja diz, não, predestinado não. O bacharel em teologia diz, não, eu conheço esta palavra predestinado. Conhece, doutor? Conheço.
Predestinado quer dizer que antes de você nascer, Deus já te conhecia, e você está dizendo que Deus é soberano sobre a sua vida. Na nossa igreja nós não aceitamos isso. Afinal de contas, aonde fica Deus? Não fica, pastor, em lugar nenhum. Se o Senhor mudar o sentido disso aqui, no hebraico, no aramaico, o Senhor está obscurecendo os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. O Senhor está rejeitando a pedra principal, porque não somos predestinados no que Geraldo pensa. Nós somos predestinados nele, no qual nós fomos feito herança. E somos predestinados segundo o propósito dele, que faz todas as coisas conforme o conselho, o beneplácito da sua vontade. Se o Senhor muda o sentido disso no hebraico, no aramaico, no saravaico, no cruz credo, o Senhor pode mudar para o que quiser. Nós entendemos que estamos apoiados no cabeça da igreja, que o Senhor está obscurecendo os desígnios de Deus com palavras sem sabedoria. E aí o conhecimento não chega. O que é que chega? O mérito próprio. Disse no versículo de número 12, olha lá, a fim de sermos os desgraçados. Meu irmão, sinto muito, eu sei que tem muitas pessoas me vendo. Mateus, tem alguém ainda aí, Mateus? 3 ainda. Meu irmão, olha só. O 3. Meu irmão, diz que o propósito, os desígnios de Deus é para que nós fôssemos louvor da sua glória. Você consegue dimensionar isto? Como cristão, você entendeu que Deus não divide a sua glória com ninguém. É algo de uma preciosidade intocável. Ele fez você para ser louvor da glória dele. E você conhece algum crente capaz de ser louvor da glória, pagando um preço que já foi pago? A palavra louvor, no hebraico, a nossa professora está aí, significa narrar as excelências de Deus. Você conhece alguém que diz, eu estou na moenda, eu sou um miserável? É isto que é narrar as excelências de Deus? Você conhece alguém dizendo, eu não presto, eu não valho nada, eu sou o verme de Jacó? Você conhece alguém que pode ser louvor da glória de Deus, aonde está debaixo de cajado, obedecendo aos homens, defendendo placa? Você conhece alguém que pode ser louvor da sua glória, uma glória intocável, uma glória que não é dividida, uma glória que pertence a Ele de séculos a séculos? Você conhece? Eu conheço um povo que foi levantado para ser a glória do Pai, para dizer, bendito, santo, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Abba! Eu conheço um povo eleito, um povo que descansa nele, um povo que confia naquilo que ele fez, está feito e ninguém pode desfazer. Um povo que não é capaz de andar pelas suas próprias forças e anda confiando nas forças dele, na estrutura colocada por ele. Nós descansamos nele, porque nós somos o louvor. O trono deve olhar e ver, ali está alguém que acredita, ali está alguém que recebeu, ali está alguém com olhos iluminados. Esse alguém está aqui esta manhã, está pela internet. Esse alguém pode dar um glória. Diga glória a Deus. Abba! Louvor da glória, louvor da glória, louvor da glória, louvor da glória. Aonde estão? Aonde estão? Louvor da glória de Deus, louvor da glória, louvor da glória, louvor. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo de número 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade.
a lei de Moisés, a doutrina do pastor Manassés, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele duvidado, tendo crido, fostes, disse Paulo aos Efésios, selados com o Espírito Santo da promessa. Tendo crido. A igreja diz: não, o irmão já foi selado com o Espírito Santo? Não. Sexta-feira vai ter culto do busca do Espírito Santo. Espera aí, pastor. O senhor está obscurecendo os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Porque se o senhor for olhar o fundamento colocado por Paulo, diz que as pessoas, principalmente naquele tempo, eram seladas quando criam, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Disse Paulo aos Efésios: quando vocês creram, nesse momento vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem manobra, não tem busca, que foi ele que me achou. Eu não vou buscá-lo no monte, não vou fazer um culto, isto é, obscurecer o conhecimento com palavras, obscurecer os desígnios com palavras sem conhecimento. Mas como é que nunca me ensinaram isto? Porque esse não é o intuito. Se ensinar que você já tem o Espírito Santo, quando alguém falar que ele vai ficar com medo, eu falo: não vai testificar ali. O desejo deles é dizer que você é um ignorante, que você não conhece nada e que a palavra de alguém aqui cobre todo mundo. Aqui não, a palavra que nos cobre é esta: a pedra angular, a pedra principal, Cristo, o cabeça da igreja. Vou dizer uma coisa, porque parece que soa como ataque. Não é ataque, é despertamento. Paulo disse, a epístola que eu vou te mostrar agora, ele disse que: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Claro que ninguém estava numa sepultura, estava dentro de um sistema doutrinal, construindo a sua casa espiritual, a sua vida espiritual, fora da pedra angular, fora da coluna, da base central. Paulo disse: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja está morta, num caminho morto, num velho caminho. Não conheceram ainda estas verdades. Efésios capítulo 2, versículo de número 17, olha o que Paulo diz à igreja reunida: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. 18, tem um 18 aí? Tem, porque por ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso. Eu não posso dizer que você tem que passar por aqui. Se você passar por Geraldo, está tudo perdido. Se você tem que vir a Geraldo para ir a Deus, você ignora, você rejeita o conhecimento. Mas já temos acesso a ele. O acesso foi livre. Você está perfeito. As pessoas estão tentando entregar a igreja, os líderes estão tentando entregar a igreja a uma disposição mental reprovável. Você sabe o que é um homem ter uma disposição mental reprovável? É ele não aceitar de maneira nenhuma que a igreja é de Cristo. Porque quando um homem pensa que a igreja é dele, meu irmão, está tudo perdido. Ele coloca na igreja o que ele quiser. E ele diz que ele bota de disciplina, que você tem que obedecer os estatutos. Ele diz que você perdeu o culto de oração, que você chegou atrasado, e que você... Tem um irmão aqui, está lá atrás, não vou falar o nome, Adailton, ele sabe disso. Esse camarada, quando ele chegava na igreja, lá onde ele estava atrasado, o pastor mandava ele ir para a função dele. Você é porteiro, você é igreja, tem que ficar lá, não fala. Meu amado, como é que se faz isso? Sabe por quê? Porque rejeitam o conhecimento e mostra que nós somos todos iguais. Não há ninguém aqui melhor do que ninguém, pelo menos eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui sofrendo as dores de parto, os ataques, por causa deste conhecimento. Mas me fazer melhor do que você em nada. Eu tenho que trabalhar igual a você, eu tenho que... Meus desafios igual a tudo, igual a todos. Só que os líderes estão entregues a uma disposição mental reprovável.
Olha essa frase de Romanos, capítulo 1, versículo 26. Olha só. Olha só. Não, Romanos, capítulo 1, versículo 26. É isso mesmo? Tem, olha só. Por causa disto, os entregou Deus às paixões infames. Eu acho que 26, esse aí vai mais à frente, Fabi, não sei se é 36. Aí, é 28, perdão. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, para aqui um pouco, deixa eu explicar o contexto para não ficar a frase solta. Deus entregou algumas pessoas, porque rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus entregou tais homens à disciplina para desonrar os seus corpos. Então, toda a pessoa, desde o antigo pacto, que rejeita o conhecimento de Deus, está passível de uma série de disciplinas. Nesse contexto aqui, o texto mostra a depravação humana. Eles honraram mais a criatura do que o Criador. É o que se vê aí fora. As pessoas honram o pastor, honram a convenção, e quando você mostra que eles foram predestinados, ele diz, não, eu sei, porque isto era exatamente a minha rejeição. Quando alguém me dizia, ué, Geraldo, mas aqui diz que eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo. Você, como bispo da igreja, está convidando as pessoas para aceitar Jesus aqui na frente? Ué, que conhecimento é esse? Se aqui diz que eu já fui escolhido. Que conhecimento é esse? Se diz a palavra que não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Que conhecimento é esse que você tenta obscurecer? Que eu tenho que aceitar Jesus depois da tua pregação e você fazer uma oração para Deus escrever o meu nome no livro da vida, se Ele já me conhece desde antes da fundação do mundo. Eu dizia, aqui não é assim, isto aí é heresia sua. Aqui tem um estatuto e eu sou bispo para falar isso aí, então Deus falava comigo, porque o bispo aqui sou idiota. Os ataques são esses. Eu fazia isto. Eu dizia não. Se isso aí fosse uma verdade, Deus tinha falado comigo, porque o anjo da igreja sou eu. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Satanás do inferno, não, desprezou o conhecimento, rejeitou a pedra angular. Veja, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental. Tem uma disposição para mentalizar aquilo que não é o conhecimento. Tem uma disposição mental para colocar os seus próprios pensamentos na frente do pensamento de Deus. Quando o próprio Deus usou o profeta e disse, os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Não é o teu pensamento que tem que vir na frente dos meus desígnios. São os meus desígnios como soberania que deve atingir os vossos caminhos. E se viver assim, viverão bem. Se for o contrário, eu coloco uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Ou você acha que alguém que pensa pelo Espírito de Deus pode tomar o dinheiro de uma viúva, mandar ela entregar tudo numa fogueira? Isso é uma disposição mental reprovável, porque as pessoas desprezaram o conhecimento dele. Vivem com dinheiro alheio, mas aqui dentro não tem paz. Sofrem as agruras. Ninguém que vive muito fácil em nome de Deus pode viver em paz se não for do alto dado a ele. Versículo de número 29. Tem aí? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, 30, tem aí? Acabou não, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, tem aí? Acabou não. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tem mais um caldinho, 32. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu não estou de acordo. Eu sou protestante. Eu não rejeito o conhecimento de Deus. Eu não quero ter uma disposição mental reprovável. A minha mente é a mente de Cristo. Eu penso como pensa o Evangelho. Eu não ando nos meus pensamentos que são baixos. Eu ando no pensamento de Deus que são altos e entrego à igreja de Cristo para que eles recebam a maravilhosa conhecimento da graça de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente eles fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovam os que assim procedem. E hoje, quando eu ligo lá para os meus irmãos lá, eu digo: não é possível que vocês sabiam que tudo aquilo que eu pregava era engano? Alguns diziam: Geraldo, a gente sabia, mas você era o bispo. Era você que dizia para submeter a você, que você era o líder. Era você que dizia que você era ungido de Deus. A gente via que estava escrito alguma coisa aqui. Mas você pregava colocando medo, culpa, pânico. E eu hoje, você sabe, a dor que eu sinto em saber que eu manipulei, rejeitando o conhecimento do Pai. Mas quem é um eleito? Quem nasceu para viver a liberdade em Cristo. Há uma hora em que esta palavra, ela entra na divisão da alma e do espírito. O homem salta para a realidade em Cristo e ele começa a viver estas realidades. E nada o segura, nada. Que ele tenha a convicção que ele vive sob a provisão e a proteção do Cristo ressuscitado. Pode se levantar um exército, ele desbarata. Pode se levantar 1000 inimigos, todos eles fugirão pelo mesmo caminho. Ele passa de um covarde para um herói. Ele começa a ser autor da sua própria história. Ele vive na ousadia do Espírito Santo, um valente de Deus. Ele luta como um leão e mantém a fidelidade ao Evangelho como um cão. Foi isso que aconteceu comigo. Depois de anos a fio de rejeitar o conhecimento, eu então fiz como Paulo. Eu rejeitei posição, título, salário, eu rejeitei tudo. E aonde estava eles me disseram: você nunca vai conseguir nada. Como negro analfabeto, você tem um salário de R$3.500. Você não consegue nesse país um salário como negro e analfabeto para pregar o Evangelho. Eu disse: morro, perco a cabeça e passo fome, mas eu quero viver das verdades de Cristo e não do dinheiro sujo da religião. Morro e perco a cabeça, mas depois dessa palavra eu não perco o caráter. Quando João Batista foi diante do rei, cortaram a cabeça de João Batista, mas o espírito dele está onde Deus quer que esteja. Vou lhe encorajar a dizer uma coisa: perca a tua cabeça, mas não perca o teu caráter de cristão. O que foi depositado no teu espírito é precioso demais para ser negociado. O que foi entregue a você não foi entregue a muitos. Muitos desejariam ter o que você tem. Você tem hoje olhos iluminados, vive na unção real do Espírito Santo e não na magia da religião. Você está revestido pela fé, e pela fé você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2, foi exatamente isso que Paulo fez. Olha aí: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Versículo de número 4. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, disse Paulo à igreja de Filipos, eu ainda mais. 5, tem aí, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Eu também era assim, bispo do sistema religioso, com salário, com status, reconhecido diante dos homens. Minha família vivia muito bem quando eu tomava o dinheiro das viúvas, pregando um dízimo enganoso, mas essa palavra dilacerou a minha alma, me cortou de alto a baixo, e eu reputei tudo como perda para ganhar o conhecimento de Cristo. Foi assim com você, foi assim com você, foi assim com você. Diga glória a Deus. O orgulho religioso. Eu sou pregador, eu sou pentecostal, eu sou missionário, eu sou filho de Gandhi. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Versículo de número 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, disse Paulo, eu era irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo. As palavras ecoam aqui. Eu posso como ver um filme. Eu não estava lá, mas como eu passei por isso, eu creio que as pessoas falaram para Paulo, tu é maluco, rapaz. Tu é o cara. Você aprendeu com Gamaliel, vai abrir mão de tudo isso. Tu era tão fervoroso, tu não te lembras? Tu não te lembras com Estevão? Era você que dizia pode matar. Você consentiu no voto, cara. Você deu aula na escola de Tirano. Você era um dos maiorais aos pés de Gamaliel. Tu tá maluco, rapaz? Fala o hebraico, o aramaico, com cidadania romana. Perseguiu a Pedro, a Tiago, João. No caminho de Damasco você tinha cartas para matar. Você vai entrar esse negócio de graça? Escrever cartas para dar vida? Ser perseguido por Nero? Morrer decapitado? Por causa de quê? Paulo disse, por causa da sublimidade do conhecimento. Insubstituível. Não há nada que pague. E isto não se encontra nas escolas de teologia, isto não se encontra nos montes, nem nas escolas bíblicas dominical. Isto é revelado por aqueles que rasgaram o seu coração para a verdade, e o Espírito da graça de Deus veio e pum! Tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu, que se rasgue todo o véu da religião, que se despedace toda a algema. Tu és de Deus. Recebe aí, recebe aí, receba. Sim, eu abro mão de tudo isso. Eu abro mão do título de bispo. Eu abro mão das melhores cadeiras, do gabinete pastoral com um cafezinho, traga pela missionária. Sim, eu recebo os ataques e as perseguições por amor de Cristo, que me fazem fraco. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nesta fraqueza.
E é quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. E nesta hora eu ouço a voz divina dizer: Geraldo, igreja, a minha graça até basta. A minha graça até basta. Só pode ouvir isso. Só pode ouvir isso quem está com a sua vida edificada sobre a pedra angular, quem não rejeita o conhecimento e abre mão de tudo por amor à sublimidade de Cristo. E eu termino com... Meu irmão Gêmeo está aí, meu amado, vou almoçar com ele. O pessoal na internet está sentindo até falta dele, estão falando ali. Ele está aqui hoje, presencialmente. Eu abro mão com Lucas. Abro mão. Coisei. Lucas, capítulo de número 10. Tem uma parábola que eu quero dividir com vocês. Nós já falamos dela 1 milhão de vezes. Hoje eu vou falar 1.000.001. Olha lá. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o ensinamento. Cara, que palavra maravilhosa é isto aqui. Olha isto. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a parte que Maria escolheu? O conhecimento, ouvir os ensinamentos. E Marta, vivendo das obras, inquieta, arruma daqui, tira dali, bota para lá, varre daqui, tira a poeira. Marta é a igreja que rejeitou a pedra angular, é a igreja que rejeitou o conhecimento e está vivendo de obras, pagando preço, com fogueira, copo d'água depois de oração, sacrifício, amarra a fita, vai ao monte, faz jejum, faz vigília. Marta é a igreja das obras. Maria é a igreja da graça, que está assentada sob os pés do cabeça para ouvir o conhecimento da graça de Deus. Entende? Descanse, viva por fé. Não é pelas tuas obras, é pelo que Ele já fez. Descanse, viva por fé, porque Ele é poderoso para fazer. E eu termino com Efésios 3:20. Olha lá, olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte, na escola bíblica dominical, conforme o poder que opera na vida do bispo. Claro que não, o poder que opera na vida do bispo é a ganância, coisa ruim, Satanás. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Meu amado, só quem tem peito, você recebe o infinitamente mais de Deus? Diga glória a Deus. Eu recebo o infinitamente mais de Deus
conforme o seu poder, que não opera no monte, que opera em nós. Há um poder operando na sua vida e ele vem pelo conhecimento da graça de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos todos ficar de pé.